São os irmãos da paz do Senhor, amém? Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Deus Altíssimo que está entre nós. Nos concedendo essa oportunidade de nós nos aproximarmos mais de Deus, fazermos um caminho mais receptivo. Eu creio que todos nós aspiramos por ter um caminho mais reto, um caminho mais efetivo e que dê mais resultado, além daquilo que Deus tem feito até aqui conosco, amém? Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola aos Efésios, capítulo 4, verso 20. Todos encontraram? Amém. Então vamos ler em nome de Jesus. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vós revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, em retidão, procedente da verdade. Amém? Repita comigo em nome de Jesus. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vamos apresentar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Nós já repetimos inúmeras vezes, quer que se trate que nós compreendamos o porquê da realidade de Deus. Existe uma realidade de Deus que nos ensina que nós precisamos compreender a posição entre o santo e o profano. Parece que é alguma coisa clara, mas algumas coisas ficam meio obscuras, e aí nós perguntamos mais o porquê disso, o porquê daquilo. Mas o que nós vemos aqui é um homem lutando para que outros homens possam servir de exemplo, não apenas se salvar, e possa dar continuidade do que vem a ser o reino de Deus. Nós sabemos que o reino de Deus, irmãos, ele é milenar. Então, nós vemos que não há homem na terra, ser humano na terra, não há nada na terra que possa parar o reino de Deus. Isso às vezes parece uma coisa meio poética, meio romântica, mas as pessoas têm que pensar que Deus já deu tempo suficiente para que todos nós pudéssemos ver, olha, acabou a história da igreja, acabou essa história de Cristo, de Deus, do Espírito Santo. E nós vemos que não é assim. A obra de Deus é uma obra tão forte que nós olhamos para um homem chamado Paulo e vemos que Paulo não está morto. Olhamos para um homem chamado Cristo e vemos que Cristo, esse homem, não está morto. E nós precisamos ver por que esse homem não está morto. Porque todas as noites, ao redor do mundo, as pessoas começam a pregar a salvação e elas começam a falar da pessoa de Cristo, da pessoa que realmente pode nos ajudar, nos abençoar, devido à nossa vulnerabilidade. Então, quando nós olhamos para essa palavra aqui, nós começamos a ver algumas coisas que, de repente, pelo Espírito não se vê prontamente. Nós vemos Paulo trazendo a palavra ao povo de Éfeso. Eles são um povo até bem comportado, mas Paulo está tendo dificuldades de fazer-nos entender que o velho homem tem que ir embora. E também nós temos também essa dificuldade, como foi apresentado no concerto dessa noite, e nós temos uma dificuldade de sempre achar alguma justificativa, quando não há nenhuma justificativa, de que é porque isto ocorreu, é porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, como disse a Sagrada Irmã Rosângela. O velho homem está cheio de pessoas que acham sempre uma brecha para poder justificar o que não é justificado. E por que eu digo que não é justificado? Paulo começou na escola de Gamaliel, ele é um judeu. Nós sabemos que os judeus, no tempo passado, nos dias de hoje, entre aspas, sempre foram os homens que mais se aproximaram de Deus, que mais se aproximaram. Mas quando você vê Jesus Cristo chegar, você começa a ver que a coisa não é tão bem assim.
porque se fosse tudo bem, no sentido da aprovação, Jesus não teria reprovado. Paulo também, novamente, com um judeu ensinado pelo Espírito Santo, é um homem moderno, é um homem que conhece a Deus e que traz uma teologia de um homem que tem experiências com Deus, não aquilo que é quadrado, teológico, dentro de uma caixinha, e que as pessoas colocam nos dias de hoje como coisa que deve prosperar e que, na verdade, Deus olha. E não faz sentido que muitas coisas prosperem da teologia terrena, temporal. Nós vemos que Paulo aqui, ele começa a se preocupar, e para aquele tipo de pessoas, seja em Éfeso, seja em Tessalônica, seja em qualquer outra cidade que ele administrou ou ministrou a palavra, ele começa a entender que tem uma vertente fundamental. O que ele está querendo dizer? O velho homem tem que ir embora. E por que isso é tão importante? Porque às vezes, irmãos, nós saímos das nossas vidas e começamos a imputar coisas e culpa nas coisas que não tem absolutamente nada a ver. Alguém, certa ocasião, falou para mim assim: mas você ficou com alguma mágoa porque o seu pai você nunca mais viu? Você tem alguma queixa porque ele não te conduziu? Eu sinceramente falei para ela: olha, eu nem sei dizer o que eu senti, porque eu esqueci com tanta rapidez. Mas era o seu pai? Sim, mas não tive muito contato. Se eu vi 3, 4 vezes foi muito, e ali eu encerrei. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu começo a ver que aqui está a solução de todos nós, porque você, quando materializa a pessoa de Deus, a pessoa de Deus te supre muito rapidamente. E o que é difícil de você entender que Paulo está acorrentado a outros anéis de outras pessoas que fizeram com que o Evangelho chegasse até a vida de Paulo. Então, quando Paulo olha para a principal pessoa que fez o Evangelho chegar até a vida dele, considerando ser um judeu, ele lembra da pessoa de Cristo. E por que ele lembra? Porque ele sabe que foi derrubado naquela noite em que ia para baixo, daquele cavalo, não somente ele, outros homens, ele ficou cego, todo mundo sabe disso. Ali foi um marco. E ali Deus mostrou para Paulo que o mundo espiritual, transcendental, invisível de Deus, é muito mais sólido do que o mundo real. Isso é uma questão, irmão, muito até difícil de compreender. Por quê? Hoje mesmo eu estava vendo assim, eu falei até com o Lucas, eu tenho que pegar uma coisa que eu não vejo, uma coisa que eu não vejo diariamente, claro que eu já tive várias visões, mas não é uma coisa fácil você sustentar um mundo invisível que coloca você para a esquerda, coloca você para a direita. Aí eu digo assim: e aí, irmãos, está vendo? Não estou vendo nada. Mas esse mundo que Paulo resolveu ensinar aos Efésios é o mesmo mundo que hoje nós estamos aqui aprendendo. Porque às vezes uma das características da sua evangelização, daquilo que você segue, ela está completamente quadrada. E por que está quadrada? Nós temos aqui um trabalho de Deus. Mas aí o que acontece? Às vezes você não digere absolutamente nada. E quando você não digere absolutamente nada, é como se você voltasse para o zero. E quando você vai para o zero, você vai começar tudo de novo. Paulo está mostrando aqui na palavra, para as pessoas de Éfeso, os irmãos de Éfeso, que existe não apenas o seu fato de não crer em Deus, de você não seguir a Deus, existe uma contrapartida. Já uma realidade tão obscura. Bom, vocês não são amigos, porque aqueles que na verdade não seguem a Deus são inimigos. E eu creio que de antemão nenhum Deus vai ajudar o inimigo, exceto se ele estiver dentro da palavra em Atos 17, 30. Mas se ele não estiver em Atos 17, 30, Deus não vai ajudar. E aí o que acontece? Nós olhamos na palavra e começamos a ver que existem várias situações na Bíblia Sagrada que são de complexo entendimento. Eu acho que se você ficar estudando o resto da sua vida, e todos aqueles que estudaram até o dia de hoje, nenhum deles compreenderam, por exemplo, quando você estuda o livro do profeta Ezequiel. Há teólogos que dizem que Ezequiel era um psicopata, há teólogos que dizem que Ezequiel não existiu, há teólogos que dizem que Ezequiel não era uma pessoa, um profeta normal.
Mas nós sabemos que ele é bem próximo da geração de Jeremias. Você lê o profeta Jeremias, você entende com uma facilidade. Você lê o Apocalipse, é muito fácil de entender. Mas Ezequiel é bem complicado. É o livro mais difícil da Bíblia Sagrada, porque você não consegue digerir com imediatismo. Ainda que você tenha cheio do Espírito Santo, você precisa muito mais, muito mais. É por isso que não há explicações tão profundas sobre o livro de Ezequiel. Paulo, quando encontrou esse povo aqui, Paulo entende perfeitamente. Eles vivem do velho homem. E na nossa vida dentro da igreja, nós devemos entender que quando nós arrastamos o velho homem, nós estamos arrastando alguma credibilidade daquilo que nunca foi, e que nunca deveria ser, e que nunca vai ser nada, nem no nosso pensamento, nem na nossa vida. Então é uma coisa que seja assim, desprezível nós trazermos para a nossa vida aquilo que seja lembranças do velho homem. Mas não é uma coisa fácil se desprender disso, irmão. Não é uma coisa fácil. Então o apóstolo está dizendo aqui, e se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus. O que é a verdade em Jesus, irmãos? A Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, nós precisamos conhecer a verdade de Jesus. Mas às vezes, essa verdade parece que ela não é muito bem-vinda. Jesus às vezes não é muito bem-vindo, não é muito, digamos assim, receptível pela nossa alma. E aí Jesus, na verdade, ele não pode entrar se ele mesmo não viu que nós estamos dispostos a receber. Alguém vai entrar na sua casa, tem que abrir a porta. E ela não vai entrar pelo telhado, não, ela vai entrar pela porta, nem pela janela. Então se abre a porta da frente, naturalmente a pessoa vai entrar. Cristo é uma pessoa, irmãos, que nem sempre pode entrar na tua vida. E eu aprendi uma coisa de Deus, que às vezes eu posso muito ajudar, muito, mas eu não ajudo. E por que eu não ajudo? Porque eu encontrei a porta fechada. Quantas vezes Deus me ajuda e me dá, diz isso, fala isso. Se encontrar a porta aberta, eu falo. E se você não encontrar, eu não falo nada. Por que eu não falo nada? Porque a porta não está aberta, então eu vou embora. Mas eu queria dizer, mas ainda que Deus, bom, se Deus falou alguma coisa mais profunda, eu falo. Mas normalmente eu não falo. Por quê, irmãos? Eu penso o seguinte: nós estamos aqui dentro para ser transformados. E se você não é transformado dentro da casa de Deus, é claro que você não vai ser transformado em lugar nenhum. Jesus também, aqui na vida de Paulo, ele está se colocando numa situação de ajudar, está se colocando numa situação de esclarecer, elucidar, abrir. Mas tem muita gente que não quer saber desse assunto do velho homem. A pessoa acha que uma vez foi batizado nas águas, de forma errônea, já foi batizado com o Espírito Santo. A pessoa acha que está fazendo tudo certo. Bom, se nós estamos fazendo tudo certo, nós não precisamos dos outros. Eu tenho claramente a necessidade e a convicção de que eu preciso de todos. Então, dentro da palavra de Deus, Paulo está dizendo aqui bem claro: se é, olha bem, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade de Jesus. Então a verdade de Jesus, irmãos, é a vencedora. A verdade de Jesus é que eu posso estar fazendo alguma coisa errada, de forma que esteja dentro do formato de Deus, mas eu quero que Jesus aceite. Não. Eu tenho que viver a verdade de fato de Jesus. E às vezes a verdade de Cristo não é uma verdade que você tenha na sua vida. Eu vi uma ocorrência em que era de uma certa igreja de mais de 130 anos, e o filho da moça passou mal e foi para um lugar tal aí, numa igreja, e se manifestou lá, os manifestados demônios dele. Aí a mãe do menino disse assim: chama alguém da sua igreja para vir expulsar esse negócio do meu filho. Aí o rapaz respondeu, falou: não, chama alguém da sua igreja para poder responder isso. Então quer dizer, quando o formato é tradicional, eles são os bambamães. Agora, quando entraram as situações adversas, não chama da sua igreja. Por que chama da minha igreja e não chama da sua? Paulo está mostrando aqui, irmãos, que o velho homem é alguém que vai ser sempre penalizado por Deus. Não é questão de salvar em Cristo, tá certo? A questão é que você vai carregar uma cruz mais pesada que os outros. Mas por quê? Porque a pessoa não admite
na cabeça dela que você vai ser penalizado. E aí isso faz com que você comece a pensar: por que Paulo está se esforçando a pregar o Evangelho? Para ganhar almas para Jesus? Não é isso, não dá. A questão é que Paulo precisa formatar alguém diante de Deus exatamente como pensa Jesus Cristo. Então nós estamos aqui trazendo um assunto que para todos nós tem que ser comum. O velho homem tem que morrer, nossa. Mas eu vou te falar assim: mas é difícil, ninguém é perfeito. Aí Deus olha para esse discurso: não tem esse negócio que não é ninguém é perfeito. Eu vou dizer a nossa amada irmã Kelly, você tem que estar predisposto a fazer, irmãos. Não existe esse negócio: que vai chegar o tempo, Deus sabe de todas as coisas. Irmãos, para quem pensa assim, esse tempo nunca vai chegar. Por que não vai chegar? Porque quando você olha daqui, você pode dizer: Paulo, na profundidade do assunto, ele já mergulhou em outras etnias, em outros povos, ele sabe a temperatura, por exemplo, dos Tessalônicos é uma, do povo de Éfeso é outra, e assim sucessivamente. Corinto, ele sabe que é pior ainda. Mas o que ele coloca? Confiança em Cristo. Eu não quero saber se Corinto é valente, eu não quero saber se Éfeso vai se derreter, eu não quero saber se Tessalônica é melhor do que um de outro. Mas por quê? Porque Paulo tem conhecimento do poder de Deus para poder diluir qualquer coisa. Então, essa é uma noite para você entender o porquê que você deve se afastar definitivamente, entendendo que o santo não se dá com o profano. Porque quando você faz uma correlação, você vê que a pessoa está subestimando a Deus. Uma canção bem baixinha, bem silenciosa, subestimando a Deus. Isso deve prosperar? Paulo entende que não deve, de maneira nenhuma. Aí ele explica o porquê que não deve se prosperar. Independente da verdade de Jesus, ele diz, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do pecado. Então, nós vemos assim que Paulo está fazendo uma síntese. Paulo está dizendo que o pecado traz o assunto a uma relevância de cobiça. O pecado, ele traz as questões de prazeres sexuais. O pecado, ele traz a questão de uma liberdade que é uma libertinagem. Então, essas são coisas que nós temos que coibir entre nós, mas do nosso coração de dentro para fora. Às vezes você erra porque você quer dar liberdade a alguma coisa que não deve ter liberdade. Muito pelo contrário, ela deve ser conduzida por você. Isso fica claro que quando o velho homem não tem esse parâmetro, não tem essa régua, ele vai ser sempre alguém que vai lembrar o velho homem. Por quê? Porque ele não tem medida para dizer aquilo que está fora do lugar, precisa ir do lugar. Aquilo que está errado precisa ser devidamente punido, destruído, e que a gente volte ao estado antes. Então o velho homem é uma pessoa problemática, porque ele sempre defende uma pontinha daquilo que ele tem simpatia. Ele sempre quer enaltecer aquilo que é repudiado por Deus. O próprio Deus fala: não ameis o mundo, nem aquilo que nele dá. Porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus, o Pai, não está na vida dele. Então, quer dizer, você ama o mundo, Deus não está na sua vida. Mas o que, né? Deus não está na sua vida. Você não ama o mundo, você não é filho do mundo, Deus não está na sua vida. Mas como não está? Você respira, você come, você bebe, você não. Mas Deus não, na sua vida não está. Por quê? Porque você ama o mundo, você é inimigo de Deus, você não tem afeição a Deus, você não procura mergulhar no oceano do Espírito de Deus para entender todos os detalhes que são os pensamentos de Deus. Então Paulo está aqui se esforçando, não apenas para salvar esse homem, mas para dizer para eles: ó, existe um reino. Mas como é que eu faço para entrar lá? Só se você abandonar o velho homem. Pastor, não é fácil, irmãos. Eu também tenho a mesma dificuldade que você tem. A mesma predisposição que você tem de errar, eu também tenho. A mesma predisposição que você tem de entrar na cobiça, de entrar nos caminhos errados, eu tenho a mesma predisposição que você tem, eu tenho. Isso é tudo igual. Mas o que a gente vê como exemplo da parte de Deus, que as concupiscências, o engano, devem ser proibidos? E por que nós falamos disso? Não, é muito fácil
uma mulher se perder dentro de um noivado, dentro de um casamento. É muito fácil, mas é fácil demais como um homem se perder. Às vezes as pessoas pensam que um filho vai ser sabe assim, a união de que aquele casal nunca vai se separar. É engano seu, irmãos. Se aquela pessoa não tiver o Espírito Santo de Deus, ela vê o filho no berço, ela vê o filho na cama, ela vê o filho indo para a escola, voltando para a escola. Se amanhã ela não tem esse velho homem resolvido por Deus, aquela pessoa vai embora. Não fica pensando que você tem controle sobre isso, eu tenho controle. É como se eu tivesse controle sobre a minha esposa. Você nunca vai se separar de mim. Eu não tenho esse controle. Por que eu não tenho esse controle? Porque isso não está ao teu alcance. E às vezes, dentro da sua formação romântica, você fica com ciúme. E aí, se Deus te resolver, vai embora, vai embora. A pastora quer dizer que claro que é assim, irmãos. Então é por isso que Paulo está mostrando a importância de abandonar o velho homem, para que aquele homem que tenha, na verdade, enganos, concupiscências, todos esses retratos na vida dele, ele se transforma num homem construído por Deus. Um homem construído por Deus é outro homem, é outra mulher. E as pessoas pensam, às vezes, tem 20 anos casado como aquela jogadora de vôlei, separou do marido, ia separar, não sei. Aí eles disseram que ela se jogou lá no 10º. Mas por que ela se jogou? Naturalmente ela deve estar pensando, bom, eu estou há 20 anos casado, irmão, nunca vou esse homem vai me largar. E o homem se encheu daquilo, que seria o matrimônio ideal. Naturalmente uma pessoa sem o Espírito Santo, uma pessoa que na verdade pensa que a carne, a beleza física humana, tudo cansa, irmãos. Claro que a pessoa tem a mulher mais linda do mundo, todo mundo acha ela linda. Para mim não serve, acabou, não vejo beleza nenhuma nela, não vejo nada nela. Mas por que isso é importante você meditar? Ele está dizendo que você tem que se despojar do velho homem para você ganhar poder, para você ganhar segurança, para você ganhar entendimento que Deus aprisiona uma mulher a um homem pelo Espírito Santo. Mas quando nós não temos a convicção, mas por que precisa do Espírito Santo? Você não está vendo que é pelo Espírito Santo que você recebe não só a vida presente, mas também o entendimento da vida presente e da vida futura. Porque, por exemplo, o homem está com o Espírito Santo na vida dele. Tem um peso, não da vida só temporal, mas da vida vindoura. Então a vida vindoura está na mente dele. Ele entende o seguinte: ó, se eu ficar bem aqui, eu tenho exemplo de outros homens que não precisaram morrer para poder conhecer os negócios de Deus. É uma questão de posicionamento. Você tem que entender que você não precisa mais de ouvir o mundo para que você esteja ligado num caminho, como disse a irmã Kelly. O caminho de Deus, irmãos, ele é um caminho real. Sempre quando vê uma mulher cheia de Deus, buscando a Deus, aquela mulher, ela é uma mulher que ela sabe. A Bíblia diz que a mulher sabe, ela edifica ao lar. Mas por que ela edifica? Porque ela é o Espírito Santo. Porque se ela não tiver o Espírito Santo, ela não edifica lá nenhum. O Espírito Santo na tua vida, na minha vida, ele é exatamente a pessoa que faz com que eu tenha abandonado o velho homem. Por que eu não sou mais o velho homem? Porque eu tenho o Espírito Santo. Mas como é que você sabe que eu tenho o Espírito Santo? Quando você tem interesse pelas coisas de Deus. Aleluia. Quando você tem interesse a um nível, mas a um nível tão profundo, que você olha e fala assim: essa situação eu não tenho controle. Não tem. Eu olho para a minha vida e vejo assim, eu de fora para dentro. Eu imagino tanta coisa, não sei quantos metros de intestino, estômago, vesícula, tantas partes de órgão. Eu fico pensando aqui, como pode alguém enganar? E tem que ter a pressão tal, o coração tem que bater tanto. Aí eu olho de dentro para fora, claro que eu não posso controlar isso. Às vezes a pessoa é tão cética, tão distante de Deus, que ela não entende que Paulo está querendo harmonizar a realidade de que quando você tem um velho homem, você é uma pessoa muito mais falível do que você possa imaginar. Por quê? Porque independente da sua fragilidade, porque não conhece a Deus com o Espírito Santo, você se torna um adversário de Deus. O problema todo não é que você precisa se salvar. O problema todo é que você tem que ser tirado dessa linha de ser adversária ou adversário de Deus. Mas você está pensando isso?
como uma coisa futura. Mas Deus está falando, não, amigo, amiga, não é uma coisa futura, é uma coisa para ontem. E por que isso é importante quando você vem para a casa de Deus? Porque quando Paulo está falando aqui, ele está dizendo, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. O Espírito Santo de Deus, ele dá uma sabedoria tão grande para as pessoas. Eu vi uma historicidade de um homem contando lá no Canadá, que ele se tornou há 10 anos agora, passados, amigo de um homem muito. Ficaram muito amigos durante 10 anos. Eles viajavam para um lugar, para o outro, pescavam. Ele se tornou muito fiel a esse homem. Os dois eram amigos, amicíssimos. Por 10, 12 anos ficaram amigos. E esse amigo distante, um morava numa cidade, outro morava em outra, veio a óbito. E aí a família informou que ele veio a óbito. Esse outro amigo ficou muito triste, foi no sepultamento dele, fez tudo para o amigo, porque ele não tinha um bom relacionamento com a família real. Aí o que aconteceu? Passado mais de 60 dias, ele sepultou o amigo. E o amigo era amigo mesmo, mas não era nada essas coisas modernas, amigo mesmo. E o amigo recebeu uma notificação do cartório. Recebeu uma notificação do cartório e já havia uma impugnação por parte de uma irmã que não concordou em revelar o inventário. E esse amigo, por lei, tomou conhecimento. Por ser amigo, de ter feito tão bem a ele, ter entendido ele, ter sido companheiro dele. E vários domingos, os dois almoçavam juntos, os dois eram solteiros. E os dois se tornaram amigos mais amicíssimos. Esse homem que eu falei que veio a falecer, deixou 90% de todos os bens dele para esse amigo. 90%. E a irmã não se conformava, que tinha ficado apenas com uma casinha. Então eram 3 fazendas, muitos carros, muitos prédios, porque ele era uma pessoa simples. Aí eu fiquei meditando naquilo. Aí ele disse: igual sendo mal, saber dessa lei das coisas boas do vosso filho, quanto mais o nosso Pai Celestial tem no céu. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, eu quero que vocês não levem no sentido direto da palavra. Mas às vezes a gente precisa ouvir um pouco mais isso. O homem ganhou 90%. E o homem era um homem que tinha um restaurante simples, pequeno. Mas foi não sei quantos milhões que ele ganhou no patrimônio de um amigo. Paulo está passando aqui, falando sobre o velho homem, como foi iniciado por Deus no concerto. O velho homem, irmãos, é uma pessoa que vai sempre trazer problema para si próprio. Por quê? Porque você, quando está numa igreja, você tem que se doar. Você tem que se doar e alguém tem que passar na tua vida com história. Você não pode ser uma pessoa, o centro daquilo que é a sua família ou então seus interesses. Por quê? Porque quando você olha para Paulo está fazendo a vontade de Deus em Éfeso, em Tessalônica, em Corinto, em todas as epístolas que Paulo fala. Ele viaja e ele quer doar. Por quê? Porque Cristo é assim. Então, se Cristo é assim, doador, você tem que também entender que essa é a natureza que nós temos que ter na igreja, porque você não consegue, na verdade, se despojar do homem velho, se você continuar com um pensamento egoísta. Mas por que você tem um pensamento egoísta? Porque você não abre um espaço para ser aquilo que Deus queira que você seja, não eu. Então eu sou obrigado a trabalhar noite e dia. Mas por que eu trabalho? Primeiro que eu tenho um mandamento que me obriga, por amor, por gratidão, por convicção, de que Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a homenagem, que é o primeiro mandamento. Mas eu não consigo me ver agradando a Deus, abraçando só o primeiro mandamento. Por quê? Porque eu sou obrigado a amar o meu próximo. Amarás o teu próximo como te mesmo. Então não tem vida cristã que você se satisfaça se Cristo não te explicar isso. Olha, a vida não pertence a você. Você tem um decreto na sua mente, você poderia ser, porque senão essa fantasia leva você a se distanciar de Deus. Quando você cria uma coisa que não existe, alguém chega para você e fala assim: você está vendo que a pessoa não tem nenhum entendimento de Deus, nem compromisso com Deus. Não, nós somos filhos de Deus. Não, você não é filho de Deus.
pastor, me explica isso. Por que não sou filho? Você foi permitido nascer da carne, mas filho você não é. Porque filho tem direitos. O que nasce da carne não tem direitos. Então você entender, Paulo está colocando aqui que os direitos venham fazer parte do povo de Éfeso. Por quê? Porque eles estão sobre a gerência, digamos assim, da perdição, porque são pessoas que trazem o velho homem. E a gente tem que entender isso. Mas por que não é filho? Porque filho é obediente a Deus. Filho faz a vontade de Deus. Filho ama a Deus. Cristo é filho de Deus. Por quê? O que o Senhor quer que eu faça, Pai? Eu tenho que buscar? Eu vou buscar. O Senhor quer que eu faça? Que eu vá lá e seja crucificado? Eu vou fazer. Mas quando você não faz as mínimas coisas, aí alguém pergunta ao seu filho, com todo respeito, você não é filho. Por quê? Porque filho tem que fazer a vontade de Deus. E isso fica claro para Paulo, que ele se esforça. Porque ele entende, se o Espírito Santo de Deus fizer a obra na minha vida, na vida dos irmãos todos, nós começamos a entender o que vem a ser de responsabilidade minha, sua e de todos nós. Isso aqui é um corpo. Não é crível que nós olhemos para a palavra de Deus e sigamos como gentios. O que são gentios? Eles têm opinião contrária aos negócios do interesse de Deus. Então eles são gentios. E por que isso não deve prosperar na nossa vida? Porque quando você tem opiniões contrárias, você está meio que complicado. Por quê? Porque as opiniões, elas devem seguir, segundo Paulo, tudo o mesmo entendimento. Eu tenho que pensar igual o irmão Leandro. Enquanto um de nós estiver divertindo aqui, Leandro, nem eu nem você, é a Bíblia. Por quê? Eu quero ser filho. Agora, se você não quiser um exemplo, você pensa do jeito que você quiser. Por quê? Porque filho tem um compromisso de entender todas as coisas com o rei com muita facilidade. O que ele tem que fazer? Amar o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Então eu preciso fazer uma força para mostrar o meu compromisso. Mas como é que o meu compromisso recebe a essência de Deus ou não? Quando eu dou fruto, naturalmente você tem que buscar Deus, você tem que ajudar uma irmã, ajudar um irmão. Mas qual é a realidade disso? Se eu não tivesse essa predisposição, irmãos, Cristo não nasceu na minha vida. Eu já tive um momento da minha vida que não tinha essa predisposição de ajudar ninguém, no sentido que naquele momento eu teria que ajudar. Na nossa casa bate muitas pessoas, pastor, eu tenho uma oração, eu quero falar. Claro que eu estou sempre com as portas abertas, aquilo que eu falei, abertas. Eu posso ajudar, vou ajudar. Por que nós temos que estar olhando essa palavra que fala do velho homem? Porque o velho homem é alguém que diz assim, não, nós vamos trabalhar para Deus operar na vida do nosso amado irmão, da nossa amada irmã. Você, quando a pessoa já demora a responder, você fala assim, está fora. E você, está fora. Então o que a gente aprende com isso? O velho homem, ele tem que correr para que o Espírito Santo de Deus possa falar do entrar em você. Por quê? Você ficou linda. Você é uma mulher que eu não me agradava de você. Dura de coração, egoísta, uma mulher que não pensa nos outros, uma mulher que não ama até mesmo seu marido, não ama seus irmãos. Então tem horas, irmãos, que a gente fica muito feio dentro da igreja. Você fica muito feio, só que tem que a sua questão não é o externo, o seu interior é feio mesmo. Você não ama a pessoa. Às vezes eu fico pensando, bom, eu não estou na casa dos irmãos, mas eu sei que ele precisa ter, naturalmente, atendido a situação dele financeira, a situação dele de trabalho. Mas às vezes entra alguma coisa e não atende. Aí eu falo que não. Eu vou dizer para ele, não, que meu irmão que se resolva, não. Eu oro a Deus. Mas às vezes muitas coisas não são resolvidas na nossa vida espiritual, porque nós gostamos de ser feios por dentro. Pessoas duras de coração, pessoas que apertam a sua mão como se fosse um favor, pessoas que não abrem a boca, pessoas que não têm comunhão, pessoas que são secas, frias, vazias, mas não estão frutificadas pelo Espírito Santo, elas estão maquiadas. Então você tem que entender, uma pessoa maquiada pelo Espírito
Espírito Santo, ela é como um político. Ele aperta a mão de todo mundo, mas quero nem saber se esse negócio vai dar certo, é que tem que entrar lá. Espiritualmente, se deve levar o recado de Deus nessa noite, que quando Paulo fala que os despojeis do velho homem, está querendo dizer o seguinte: você está feio. Você está feio. Mas por que eu estou feio, pastor? Não, entenda bem. A palavra de Deus diz que Deus não vê a aparência do homem, mas Ele vê o coração. Tem pessoas, irmãos, que são tão lindas. Eu conheço algumas pessoas lindas e não são cristãos, mas são lindas, mas lindas de um jeito que eu falo assim: essa moça, ela vai se converter. Tem um rapaz chamado Eduardo, ele é de uma oficina ali na Vida Brasil. Ele era plantador de tomates. Ele comprou uma oficina uns 20 anos atrás. Ele tinha um pedacinho de oficina pequenininho. Ele não é cristão. Passados os anos, ele comprou outro pedacinho. E depois alugou outro pedacinho. A oficina dele é muito grande, mas grande. E quando você vai comprar as coisas aí, ele fala: Eduardo, quanto foi esse? Não está tudo certo, você vem, quando você fizer outra coisa, você vai. Mas só que ele não fala só isso para mim, né? A Rosa já vê. Fulano, quanto é isso aqui? A pessoa já faz vários sensatos. Não, tudo bem, pode ir embora. Depois você vem e a gente acerta outras coisas maiores aí. É um homem tão despojado, agradável, educado, que você fala assim: esse homem dá de 10 milhões, tem muita pessoa que é crente. Eduardo é afável. Eduardo anda de Nissan como quem anda de Fusca. Não tem nada, o coração dele não é cristão. Eu estou fazendo esse comparativo porque às vezes você fica procurando: onde está meu erro? O teu erro é que você tem que ficar mais bonita, mais bonito por dentro. Isso aqui não é uma casa teatral que a gente tem que pegar 7 milhões de pregações para você tem que ficar mais bonito por dentro. Por quê? Porque às vezes você acha que o que você é já está passando do ponto. Deus fala: não, está feio, amigo, está feio, amigo. E essa palavra de Paulo, quando ele aqui se predispõe a dizer, ele está mostrando que a solidez de um homem novo com o Espírito Santo, irmãos, um homem cheio de Espírito Santo é a pessoa mais linda que tem, meu filho. Porque ela se predispõe em todos os aspectos. Porque veja bem, eu não tenho prazer nenhum do mal da pessoa, mas a pessoa fecha a porta. E às vezes, irmãos, dentro da igreja, nem Deus entra. Nem Deus entra. Você sabe por quê? Porque nós temos que ter um entendimento que tem coisas difíceis de resolver. E a gente às vezes acha que a gente é uma pessoa muito aberta, muito afável. Quando Deus olha e fala: não é aberto não. Por quê? Porque o velho homem traz ainda um resquício e você acha que, eu acho que para mim está ótimo, só falta botar um pouquinho de sal em mim. Só um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar, mais nada. Aí Deus fala: está faltando bastante coisa. Paulo está se incomodando que o velho homem está invadindo com as suas influências dentro do povo de Éfeso. E o que Deus quer mostrar para você que a sua beleza não está, externamente como uma mulher mais bonita, como um homem mais bonito. Você tem que entender que você tem que externar a beleza para que Deus possa te dar mais vitória. Às vezes você vai na igreja, você fala assim: Deus, estou no céu, estou no 6º mês desse ano. Mas queria ver coisas mais novas. Estou trabalhando e as coisas não chegaram. Aí você faz todas as técnicas possíveis e impossíveis do seu lado humano, científico. Aí Deus fala: ele não vai mexer naquela coisinha lá? Não, lá não quero mexer. Não vai parar com aquele probleminha? Não. Você faz às vezes que, como diz a Rosângela, você vai dar um Pelé em Deus, né? Tipo assim, não está entendendo o que eu estou falando? Não. E aí Deus, quando mostra uma palavra dessa para a gente na igreja, por que eu tenho que me libertar do velho homem? É porque nós precisamos de ter entendimento. Assim, alguma coisa errada, Deus está querendo dizer: olha, eu trabalhei com Paulo, trabalhei com Cristo, trabalhei com João, com Mateus, com Lucas, trabalhei com eles. Eles tinham um negócio muito interessante. Eles já sabiam onde procurar o erro. E onde procurar o erro?
aonde o Espírito Santo de Deus não pode atuar.